Vamos lá então, pessoal, continuar o nosso estudo. Essa é a videoaula número 2, né, a segunda parte. Então, na videoaula anterior, nós exploramos aqui essa situação, problema, né, que a gente criou para começar a desenvolver a ideia de função, né, conceito de função, ok? Bom, então a situação, vocês vão lembrar, né, vocês têm que assistir na sequência para poder entenderem o assunto, né, pessoal? Tá? Então, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá. Então, a história é o seguinte, né? Então, um serviço de táxi foi contratado, né, para levar alguém da igreja matriz até a Praça dos Touros. Sabe-se que o valor da corrida do táxi é cobrado, é concluído, né? É calculado, né, o valor da corrida, pegando-se o valor da bandeirada, que é R$ 4,50, e somando com 80 centavos vezes, né, a quantidade de quilômetros rodados. Então, cada quilômetro custa 80 centavos, a corrida tem 22 quilômetros e a bandeirada é R$ 4,50. Está até aqui o cálculo que eu fiz no vídeo anterior. E agora vem outras perguntas, ó, tá? Da mesma situação, tá? Ó, com os dados da situação exposta, vamos responder. Qual seria o custo da corrida se ela começasse na igreja matriz e fosse até o final da rua Moinho de Vento, totalizando 32 quilômetros? Então, eu não coloquei na figura esse lugar, nessa rua chamada Moinho de Vento. Então, é só uma suposição. Mas ele me disse aqui a distância. Então, agora, no lugar de 22 quilômetros, nós temos quanto? 32. Só que o problema é o mesmo. Ó. Cada quilômetro rodado custa 80 centavos e o valor da bandeirada é 4,50. Como que eu faço esse cálculo? Agora, até para a gente ir se familiarizando com essa linguagem, eu vou escrever a expressão. Ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar os R$ 4,50, concorda? E somar com 32 vezes 80 centavos. Tem lógica? Sim, ó. A bandeirada mais 32 vezes 80 centavos. Porque são 32 quilômetros agora. Tudo bem? Então, agora é só fazer a continha. Então, eu vou fazer aqui. Então, vai ficar igual a R$ 4,50 mais 32 vezes 80 centavos. Então, aquela conta que a gente precisa fazer. Vou fazer no canto aqui, ó, tá? Então, 0,80 vezes 32. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Tranquilo? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Somando 0, 6, 5, 2. Duas casas decimais, tem aqui na minha unidade monetária, duas casas decimais. Então, fica 25,60. Então, esses R$ 4,50, que é a bandeirada, tem que ser somado com os R$ 25,60. Concorda? Agora é só somar os dois. Somando os dois, olha que cálculo simples, tá, pessoal? Eu vou somar aqui R$ 4,50. 0, 11, não está aparecendo aqui, ok. 0, 11 vai 1, 10 vai 1, 3. Portanto, R$ 30,10. Então, vai dar aqui R$ 30,10. Este, portanto, é o preço da corrida. Tranquilo? Entenderam? Simples, né? Vamos para outra pergunta. Agora é diferente. Ó. Que distância percorreu o táxi se um passageiro pagou R$ 25,50 pela corrida? Agora eu já sei quanto custou a corrida. O cálculo que eu fiz aqui no item anterior, eu calculei o preço da corrida, o custo da corrida. Agora eu já sei que ela custou R$ 20,50. Sem muita formalidade. Que cálculo eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o quê? A distância percorrida. Ó.
Qual distância percorrida? Ó. Então, vamos lá. O que eu fiz para calcular o preço aqui? Ó? Peguei a bandeirada, somei com 32 vezes 0,8. Exatamente esse 32 que é a distância percorrida. Ok? E aí, o que eu fiz? Peguei o 32, multipliquei com esse, deu 25,60. 25 é 60 centavos. Aí, somei. Bom, gente, eu vou fazer a operação inversa agora. Quer ver? Não custa R$ 20,50? Só que dentro desses R$ 20,50 tem o valor da bandeirada. E o valor da bandeirada depende da distância percorrida? Não, pessoal. Então, qual é a lógica aqui? Eu vou tirar desses R$ 20,50, que é o custo, o valor da bandeirada. Então, eu vou tirar os R$ 4,50. O valor que sobrar, esse sim veio da distância percorrida. Tem lógica? Entenderam por que eu estou subtraindo? Porque eu quero calcular a distância percorrida. E os R$ 4,50 não tem nada a ver com a distância. Então, eu vou tirar ele deste valor. Tirando, você vai fazer a conta, né? Vai dar o quê? R$16, não é? 20,50 menos 4,50 dá R$16. Significa que esses... Não é... Que é igual, tá? Que é igual. Significa que esses R$16 é o que custou. É o valor que veio da distância percorrida. Ok? Então, mas cada quilômetro não custa 80 centavos? Então, significa que dentro desse 16 tem o 80 centavos uma certa quantidade de vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses R$16 e vou dividir por 80 centavos. Porque eu preciso saber quem foi multiplicado com ele para dar 16. Quem foi multiplicado. Ok? E para eu descobrir quem foi multiplicado, eu faço a operação inversa. Tá? Eu divido. Tem lógica? Eu estou desfazendo o que eu fiz aqui em cima. E R$16 dividido por 80 centavos vai dar o quê, pessoal? 20. Esse é um cálculo simples, né, pessoal? 20 vezes 8, 16. 20 o quê? Quilômetros. Então, significa que se alguém pagou R$ 20,50, é porque esta corrida tem 20 quilômetros. Então, a distância percorrida foi de 20 quilômetros. Entenderam a ideia? Você pode também montar uma equação, se você quiser. Tá? Como que eu montaria uma equação? Para que servem as equações, pessoal? As equações é uma estrutura matemática que foi criada, que foi inventada pelo homem, exatamente para resolver problemas, para calcular termo desconhecido. Você pode montar uma equação assim, ó. R$ 4,50 mais x quilômetro rodado vezes 80 centavos tem que dar o quê? R$ 20,50. Você pode fazer assim. Não tem lógica? Quem que é esse x aqui? A distância. Se quiser colocar um d aqui, você coloca. Não. Significa que R$ 4,50, que é a bandeirada, mais uma certa distância, então uma certa quantidade, vezes 80 centavos, tem que dar R$ 20,50. Tem lógica, pessoal? Óbvio, né? E como que eu resolvo uma equação? Ó, isola o x. O x não está nesse termo aqui, ó. X vezes 0,80 é a mesma coisa que 0,80x. Ok? Então, eu posso escrever isso aqui, ó, 0,80x. Como que eu resolvo? Isolo o x. Primeiro você pega esse termo, passa lá para o segundo membro, então fica assim, ó, 0,80x é igual a 20,50. Esse cara não é positivo aqui, não está somando, então ele vem para cá negativo. Vem subtraindo. Portanto, 0,80x, 20,50 menos 4,50 dá 16. Ok? Meu objetivo não é achar o valor do x. Então, o número, né, o coeficiente do x aqui, ó,
o número que está multiplicando o x passa dividindo. Então, fica 16 dividido por 0,80. Dividindo vai dar o quê? 20. Tranquilo, pessoal? É isso. Tá? Então, você usa todo o conhecimento que você já tem para ir respondendo essas perguntas e então a gente construir toda essa noção de, esse preliminar, né? Essa noção aí de função. Tudo bem? Próxima pergunta, vamos lá. Eu não estou conseguindo, não está ficando legal os vídeos, pessoal. Tá. Vamos lá. Podemos observar que existem dois valores que variam. Quais são eles? Muito bem. Vocês perceberam, né, que nesse problema aqui, ó, a distância era de 32. Nesse item, nessa questão aqui era 20. E aqui no início era de 22. Então, a distância percorrida varia. Claro que varia. Ok? Por quê? Porque cada pessoa que vai contratar o serviço de táxi vai percorrer uma distância diferente. Pode ocorrer de uma pessoa contratar a corrida para percorrer a mesma distância que a outra? Claro, mas não tem distância fixa, né? É diferente do ônibus, por exemplo. Tá? Por isso que o táxi é mais caro, porque você contrata o serviço do táxi para ele te levar exatamente onde você quer. Então, a distância varia de passageiro, de cada passageiro, passageiro por passageiro, pessoas por pessoas, ok? Então, a distância, pessoal, é um valor que varia. Então, a distância varia. Deixa eu colocar aqui. E o outro valor que varia é o preço da corrida, é o custo da corrida. Ou todas as corridas têm o mesmo valor? Não, né? Por quê? Porque ela depende, né? O preço, o custo, depende da distância percorrida. Então, outra coisa então que varia aqui, pessoal, que muda, né? Não é fixo, é o custo da corrida. Ó. Custo da corrida. Concorda? Então, isso nós chamamos de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que você pode medir, quantificar, mensurar. Que você pode representar quantitativamente. Representar por número. Então, distância é uma grandeza? Claro, porque você pode medir a distância. Custo da corrida é uma grandeza? Claro, porque você usa número, você quantifica o custo. Quanto custa? Então, tudo aquilo que você consegue quantificar, medindo, né, aferindo, chama-se grandeza. Então, distância é uma grandeza e o custo da corrida é outra grandeza. Agora vem, quais são elas? Então, está aqui, distância e o custo da corrida. Tranquilo? Tá. Agora vamos lá. Dos valores que variam, qual é o livre e qual é o dependente? Então, são dois conceitos novos aqui. Ok? Tá, pessoal, o vídeo está em câmera lenta, né? Meu celular já não está aguentando mais. Mas eu vou concluir esse vídeo, porque aqui não vai depender muito de cálculo, ok? Dos valores que variam, qual é o livre e qual é o dependente? Muito bem. O que é ser livre, então? Bom, livre é que não depende de nada. Então, distância e custo da corrida. É o celular e a garganta agora, ok? Quem depende de quem? Vamos pensar um pouquinho. Quanto você vai pagar pela corrida? É o preço que você quer? Não, não é o preço que você quer. Por quê? Porque o custo da corrida depende... Oh, meu Deus. O custo da corrida, pessoal, depende da distância percorrida. O custo depende da distância. Não é assim? Ou você escolhe quanto você vai pagar? O custo é livre? Livre, pessoal, é quando você escolhe. Eu tenho liberdade para escolher.
Não é assim que funciona. Então, essa observação a gente tem que aprender a encontrar, a gente tem que aprender essa observação, né? Ok? Você tem que observar bem isto. Uma coisa depende da outra, certo? Você tem que concluir isso aí. Então, o custo depende da distância. Agora, a distância é livre ou depende? Não, a distância é livre. Você pode percorrer, você pode contratar um táxi para percorrer a distância que você quiser. Você quiser contratar um táxi para ir, por exemplo, de Campo Grande até Curitiba, problema seu, você pode fazer isso. Você vai percorrer 1.000 quilômetros. Pode. Então é livre. Quanto você vai percorrer é livre, desde que você tenha dinheiro para pagar isso aí. Agora, quanto que eu vou pagar para ir de Campo Grande até Curitiba? Eu vou pagar o que eu quero? Não. Então, é livre? Não. Então, vamos lá, pessoal. Então, para concluir isso aqui, tá? O custo depende da distância. Então, distância é o valor livre, portanto, independente, e custo é o valor dependente. Eu vou escrever aqui, tá? Então, distância é livre. Livre, pessoal, significa independente. Ok? E o custo da corrida é dependente. Tudo bem? Bom, claro que depois eu vou reforçar sobre isto, tá? Então, o que ocorreu aqui? O que está ocorrendo, pessoal? Vamos lá, então, começar a introduzir conceitos novos, tá bom? O que está ocorrendo aqui? O que ocorreu aqui? Uma relação entre os valores de duas grandezas. Os valores da distância, os valores que representam as distâncias, né? Se relacionam com o custo. Para cada valor eu tenho um custo. Então aqui, por exemplo, a distância 22 quilômetros se relaciona com o custo R$ 22,10. A distância 32 quilômetros se relaciona com o custo R$ 30,10. A distância 20 quilômetros se relaciona com o custo R$ 20,50. Então, o que essa situação nos mostrou? Que existe uma relação entre os valores de duas grandezas. Os valores de uma grandeza se relacionam, se correspondem com os valores de outra grandeza. Vou repetir. O que esse exemplo, essa situação nos mostra, então? Que existe uma relação entre os valores de duas grandezas. Os valores da grandeza distância, porque os valores da grandeza distância, né, eles variam, certo? Então, os valores da grandeza distância se relacionam com os valores da grandeza custo da corrida. Tá bom, pessoal? Então, a gente volta com a terceira parte do nosso estudo preliminar de função. Até mais. Esse vídeo não ficou legal, tá? Ele ficou em câmera lenta. Vou ver se eu consigo resolver esse problema. Até mais.